Na semana passada, a gente parou nesse trecho aqui e começamos a refletir sobre o que é a meditação, perdão, reflexiva sobre si mesmo. Então, a gente falou sobre a importância de anotar, né, como a gente se sentiu ao longo do dia, de refletir, observando como que nós reagimos mediante a diferentes situações. E aqui hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Então, o texto diz assim: existem inúmeros assuntos adequados para a meditação reflexiva, e só podemos mencionar aqui as diferentes categorias destes temas, porque são muitos, né? E a gente viu que uma das coisas importantes é refletir sobre qualidade, sobre valores, sobre princípios. E mesmo os que estão presentes em nós, latentes, né, é uma forma de construirmos, é uma forma de inspirar, quando refletimos sobre essas qualidades, que eles ganhem mais espaço e possam vir a se expressar em nós mesmos. As qualidades psicológicas e espirituais oferecem uma série quase infinita deles, como coragem, fé, serenidade, alegria e vontade. Os símbolos constituem outro grupo de temas que será aprofundado em conexão com a visualização, numa apostila posterior. Então, ainda nesse nosso curso, quando formos ver sobre visualização, a gente vai utilizar símbolos para complementar, né, esse tema. Então, aqui, por enquanto, a gente não vai refletir sobre símbolos, a gente vai buscar refletir mais sobre qualidades mesmo. Podemos meditar também sobre uma frase que chamamos de pensamento semente. Os pensamentos semente também são inúmeros, mas podem ser divididos amplamente em dois grupos. Os que parecem simples e evidentes, mas encerram inúmeros significados, e os que são formulados de maneira paradoxal, apresentando-se aparentemente contraditórios, e cuja compreensão depende da síntese dos termos opostos. Como, por exemplo, atue com interesse e desinteressadamente. Sofra com alegria, o que não significa gostar de sofrer. Apresse-se lentamente. Um antigo ditado latino, festina lente. Viva no eterno agora, ou no momento, né? Deixa eu ver aqui mais tem aqui, pra gente ver. Veja a ação na inação e a inação na ação. Aqui tem alguns exemplos e algo que a gente costuma dizer sempre é que tudo que se refere à alma é paradoxal, né? É uma coisa e a outra. A nossa mente concreta, separatista ainda, né, que classifica as coisas, ela costuma entender ou compreender que é uma coisa ou outra. E a gente vai, porque ela está nessa camada da polaridade, né? Dual. Mas a gente percebe que quanto mais a gente vai, através da moderação, subindo a montanha, até que a gente chegue numa capacidade, numa visão sintética, a gente compreende que para a alma não tem essa separatividade. Então, é uma coisa e a outra. Claro que em medidas diferentes. Mas é muito importante esse tipo de pensamento semente, que é paradoxal, para que a gente vá treinando a nossa mente a reconhecer as qualidades da alma, tanto num polo quanto no outro, das polaridades diversas que a gente vive aqui no nosso planeta, né?
Então, é muito importante que a gente vá deixando de lado essa visão mais separatista que a gente tem de uma coisa ou a outra, para a gente ir reconhecendo a unidade mesmo na diversidade. Muitos dos dizeres de Jesus relatados nos evangelhos pertencem a essa categoria e são temas muito valiosos também para a meditação reflexiva. Lembrando, né, que o Cristo falava muito em parábolas, e as parábolas são uma linguagem super sofisticada, embora sejam aparentemente simples, né? Elas podem ser compreendidas também, de novo, em diversas camadas, mas é uma linguagem extremamente desenvolvida, complexa, né? Sofisticada mesmo. Então, elas constituem aí para a gente um material super bacana para as nossas meditações reflexivas. Por isso que estão até hoje, né? Presentes, atuais. Os escritos dos antigos instrutores chineses, tais como o Lao Tse ou Lao Tzu, também oferecem muitos pensamentos dessa natureza, como, por exemplo, quem fica na ponta do pé não está firme. Quem avança a passos largos não pode manter o passo. Quem se mostra não brilha. Olha que conteúdo rico, né? Para reflexão. As recompensas da meditação reflexiva são muitas. Em primeiro lugar, ela traz uma crescente proficiência no uso dos instrumentos mentais e uma crescente sensação de domínio sobre a mente. Lembra que a gente trabalhou sobre a concentração, né? Que é a gente se apropriar dessa mente e tentar mantê-la numa única direção. Agora a gente viu já que a reflexão é a gente pegar essa mente um pouquinho melhor controlada e dar um uso para ela. E quando a gente reflete sobre pensamentos que são pensamentos que em si contêm luz, a gente vai estimular a nossa mente a uma capacidade maior de interpretação, compreensão, e a gente vai, então, também, a partir da reflexão, direcionar a nossa mente para a luz. Porque o pensamento semente, ainda mais esses que a gente está vendo aqui, que foram descritos e criados por sábios, contêm em si luz. Então, a gente está, através da reflexão, expondo a nossa mente à luz, que a gente pode fazer também numa visualização, numa meditação, né? Quando a gente se conecta com o nosso eu superior, mas é importante que a gente também saiba que a gente traz luz para a mente quando a gente permite que a mente seja exposta a um ensinamento, a uma reflexão. Então, a luz, ela se faz não apenas num momento de contemplação, de meditação, mas também no nosso dia a dia através da reflexão. Se, claro, o objeto da reflexão pode ser uma leitura, pode ser, né, contiver luz. Por exemplo, se a gente se dedicar num curto período que seja do nosso dia para estudar ou refletir sobre a Bíblia, que foi um ensinamento trazido pelo Cristo, pelo Bodhisattva, a gente vai também, com certeza, expor a nossa mente à luz. Então aqui, né, continuando, tudo bem por aqui, pessoal? Estou falando aqui sem parar, né? Como é que tá para vocês? Tá tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Bom, obrigado. Isso, naturalmente, só é alcançado aos poucos. E não devemos esperar alcançar a perfeição logo no primeiro momento. Mas, mesmo um pequeno grau de controle mental já é gratificante e muito valioso, pois a mente não é um mau senhor.
mas deve ser e pode ser um servo muito útil. Então, de novo, né, algumas correntes de pensamento falam meio mal da mente, né? Falam que a mente corrompe, né? Que ela nos rouba da verdade, mas na verdade não é isso, né? É através da mente concreta que a gente consegue chegar na mente abstrata, essa mente mais ampla, essa mente que vê a unidade, essa mente que a gente comumente chama de coração, né? Que é esse olhar para valores e princípios imortais. Então, mas é a partir apenas da mente concreta que a gente consegue chegar. A partir do que a gente chama de emoção, a gente consegue acessar, contatar essa realidade mais ampla. Mas quem pavimenta o caminho, quem constrói o caminho, é a mente concreta, até a mente superior ou abstrata. Então, a gente não pode desprezar nenhum dos nossos recursos, né? As emoções são importantes, porque muitas vezes é através do corpo emocional que a gente tem uma experiência transcendental, uma experiência de êxtase, que vai despertar em nós uma aspiração para buscar esse algo superior, esse algo que a gente ainda não conhece, mas que a gente sabe que tem, que existe, que está presente. Mas quem vai nos fazer conhecedores da verdade, da divindade, é a mente. Então, é super importante a gente utilizá-la a nosso favor, a favor do nosso desenvolvimento. Outros resultados emergerão se empreendermos e mantivermos seriamente essa forma de ação interna, que finalmente deve ser vista como um passo preliminar para os outros tipos de meditação que consideraremos nas apostilas posteriores. A meditação reflexiva é realmente o início do nosso treino nesse campo de trabalho e assenta o alicerce para conquistas futuras. E assim a gente encerra aqui a nossa parte sobre a meditação reflexiva. Vocês gostariam de trazer algum tipo de contribuição, ou dúvida, ou enfim, qualquer tipo de partilha sobre esse tema da meditação reflexiva, antes da gente entrar no próximo tópico? Podemos seguir, então. A gente, lembrando que esse nosso estudo é um estudo de leis e princípios espirituais. Então, a gente viu a lei das corretas relações humanas no primeiro bimestre, e nesse segundo bimestre nós estamos vendo, então, o princípio da boa vontade. Lembrando que cada lei é regida por um princípio. Então, para que a gente expresse corretas relações humanas, precisamos expressar o princípio da boa vontade. Então, lembrando que na nossa meditação de quinta-feira, a gente faz a meditação sobre esse princípio. Então, se a gente conseguir ter uma melhor compreensão desse princípio, melhores serão as nossas relações e também a qualidade da nossa meditação grupal. Então, o texto inicia-se assim: um dos sinais mais encorajadores em nosso confuso mundo atual, tão cheio de situações difíceis e até mesmo de possibilidades alarmantes, é o fato de que a boa vontade tem sido comumente debatida, apreciada e preconizada. Mas aquilo que é familiar não é fácil de ver com novos olhos. Assim é com a boa vontade. E tudo o que foi dito sobre a frase "procuro amar e não odiar" nas páginas anteriores aplica-se igualmente ao tema da boa vontade. Então aqui eu acho que a gente pode fazer uma pequena pausa, porque a gente viu, né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial,
passou-se a falar mais sobre a boa vontade, tanto com a construção, né, da ONU, com a fundação, não construção, né, com a fundação da Organização das Nações Unidas, teve um movimento grande sobre a boa vontade mundial, criado pela própria Alice Bailey, mas houve também outros movimentos ao redor do mundo sobre a boa vontade. A gente teve até aqui no Brasil, né, um movimento da Legião da Boa Vontade, que depois ficou um pouco banalizado, perdeu-se um pouco o sentido, passou-se a ver apenas como um movimento de arrecadação de dinheiro, mas que também na sua fundação, esqueci o nome do fundador agora, depois a gente viu que tinha o Paiva Neto, que continuou, mas depois eu lembro. Era uma pessoa bem diferenciada em termos de consciência. E ele captou naturalmente, para mim, né, minha interpretação, ele captou muito bem essa qualidade que estava aí realmente num movimento de irradiação pelos grandes seres, e que ele foi um dos que respondeu a esse chamado, a esse movimento planetário mundial, quando ele criou aqui a Legião da Boa Vontade. Quem tiver a oportunidade de ir para Brasília, tem um templo lindo, que se chama Templo da Boa Vontade. E ele tem todo um caminho, né, no saguão, em espiral, para você chegar num ponto central. E esse ponto central, ele é aberto no teto, ele tem formato cônico, né? E tem um cristal gigante que é natural lá do Planalto Central mesmo. E ele faz todo um convite a uma reflexão, a uma autoobservação para o desenvolvimento da boa vontade. É um lugar muito diferente, de uma qualidade de vibração muito bacana. Então, assim, a gente teve os Goodwill Games na década de 70 e 80, os Estados Unidos e a União Soviética, na época, eles polarizavam, né, a Guerra Fria, mas aí foi já no final, né, desse movimento, mais nos anos 80, falei errado, surgiram esses Goodwill Games, ou Jogos da Boa Vontade, que também ajudaram nesse movimento no contexto esportivo, né, e também social. Então, a gente percebe que a boa vontade vem sendo aí já há algum tempo mais presente no dia a dia. E como o texto nos alerta aqui para essa armadilha, muitas vezes aquilo que a gente já tem alguma compreensão, a gente tende a achar que a gente já compreende. E a gente não dedica muito tempo a se aprofundar para perceber nuances diferentes naquilo que parece óbvio, naquilo que parece familiar. Então, é um exercício para a gente, né? Como a gente viu no nosso encontro passado sobre o amor. O amor é algo tão banalizado, a gente acha que a gente sabe o que é amar de verdade, a gente acha que a gente conhece o que é o amor, e a gente viu que algumas simples perguntas que o texto sugere são tema aí de muitos encontros para a nossa reflexão, para o aprofundamento do tema. Isso, mas antes dele, Tati, a Tati trouxe para a gente no chat, né? Antes o Paiva Neto não foi o fundador. É um nome diferente, que era o senhor que... Oi? Alziro Zarur. Isso, foi esse senhor aí que foi o fundador do movimento da Legião da Boa Vontade aqui no Brasil. E se vocês tiverem um tempinho, mãe, escreve depois no chat, porque acho que é um nome diferente. Se vocês tiverem um tempinho, vale a pena a gente aproveitar, já que a gente está estudando sobre boa vontade, porque ele era uma pessoa bem diferenciada, viu? Uma consciência bem diferenciada. E até o lugar lá nesse templo onde estão os restos mortais dele, por mais que pareça meio mórbido, né? Tem uma qualidade vibratória muito diferente. Porque acho que fica magnetizado não pelos restos mortais, mas pela ideia, pelos princípios e valores que ele representava. Então é bem bacana, vale a pena uma pesquisa sobre ele.
Então, tudo bem até aqui, pessoal? Alguma contribuição além dessas das meninas? Podemos seguir, então. Muito frequentemente, a boa vontade é considerada simples e óbvia. Algo que qualquer pessoa bem-intencionada aceita e emprega, sem nem pensar muito, e certamente sem nenhum esforço. Acredita-se que seja, mais ou menos, sinônimo de bom temperamento e de uma atitude amável, às vezes com nuances de condescendência e de paciente tolerância para com os defeitos dos outros, que são tacitamente considerados como inferiores ou menos desenvolvidos do que nós. Olha aqui uma outra armadilha, né? Às vezes a gente se coloca, né, nessa posição um pouco mais condescendente ou um pouco mais paciente, mas se no cerne dessa atitude tiver esse pensamento de que nós somos superiores ou mais desenvolvidos, então, coitadinhos, ainda não compreendem, né? Então tem que tomar cuidado para que isso não esconda uma atitude separatista, né? Uma atitude de eu estou aqui nesse ponto e você está aqui. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, uma atitude aparentemente positiva pode conter em si uma compreensão separatista. E não é isso que a gente busca quando a gente estuda sobre boa vontade. Ou ainda é entendida como algo que torna os contatos humanos mais fáceis e agradáveis. Um substituto moderno, expresso como boas maneiras, para a cortesia, que parece ter saído de moda. Já que nenhuma dessas ideias popularmente aceitas é adequada, parece importante aqui chamar a atenção para significados mais profundos, para implicações mais amplas e o caráter positivo e dinâmico da boa vontade. Então, de novo, né? Mesmo essa fala que a gente trouxe aqui, né, sobre às vezes a gente se considerar superior que os outros, não é o que a gente busca aqui. Mas é importante a gente também reconhecer que só o fato de, a partir disso, ter uma mudança, uma compreensão, ou mesmo aqui nesse outro parágrafo, onde o texto fala sobre boas maneiras ou um viver melhor, né, um se relacionar de forma mais fácil, isso tudo também é importante. Então, não é que a gente está negando isso. É só para a gente entender que o objeto de estudo desse trabalho é mais amplo, mais profundo. Mas também a gente reconhece que em camadas mais externas, igual a gente pensar numa cebola, né? Nas camadas mais externas, esses dois exemplos também representam boa vontade. Só que não é o que a gente está procurando aqui. Aqui a gente está procurando chegar em camadas mais internas da nossa cebola. Tá bom? Então, não é que isso seja de todo ruim. Não é o que a gente almeja, o que a gente aspira com esse nosso grupo de estudos, com esse trabalho que foi criado pela Saggioli. Tá bom? Só para a gente não é que a gente está excluindo ou que a gente não está valorizando tudo isso. É só que a gente busca uma medida ainda mais profunda. Então, o que é a boa vontade, se não é isso que a gente vê por aí, né? A boa vontade é um princípio. E um princípio foi denominado uma ideia de Deus. Olha que profundo, né? É importante a gente lembrar que na Índia, quando os sábios são perguntados sobre o que é Deus, o que é divindade, eles dizem: Deus é o que se expressa através das leis. E a gente viu aqui que as leis são regidas por princípios. Então, olha que bacana, né? Como isso essa frase, né? O princípio foi denominado uma ideia de Deus, é um pensamento filosófico ocidental.
Mas olha como dá para a gente fazer um paralelo com a sabedoria milenar oriental, onde os indianos dizem que Deus se expressa através das leis. Então, olha como é importante a gente conhecer as leis e a gente conhecer os princípios, para que a gente não só sinta Deus, mas que a gente conheça como Deus se expressa, né? De novo, trazendo aqui um olhar para a importância da mente. Um princípio é algo que dá orientação e direção para as nossas vidas, que oferece o que se poderia denominar uma régua ou uma escala de valores para nossas atitudes e ações. Então, a gente traz, percebe? Que quando a gente reconhece como uma régua ou como uma direção, o que é direção? É quando a gente tem um sentido, né? Quando a gente se dirige a um lugar. Né? O que é uma orientação? De novo, embora venha de Oriente, né? De onde nasce a luz, é também orientar-se, voltar-se para algo, né? E se dirigir para algo. E também, como disse aqui, né? Uma escala de valores, uma régua para nossas ações. Então, a gente consegue, ao conhecer uma lei e um princípio, a gente consegue estabelecer paralelos com o modo como a gente está vivendo. E a gente pode, então, direcioná-los, orientá-los para essas leis e princípios. Um princípio é ainda uma realidade espiritual, uma verdade para a qual o eu superior, a alma, em cada um de nós responde e está sempre afinado, tem afinidade, né, com o maior bem do maior número, ou seja, para o bem da coletividade. As grandes leis baseiam-se em princípios, e assim, nesse caso, um estudo do princípio da boa vontade introduz mais profundamente nos fundamentos da lei das corretas relações humanas. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixa eu só marcar uma... Terça que vem vai ser que dia mesmo? Dia 5? Só para a gente não perder aqui. É 5, né? Isso. Obrigado. Então, antes da gente encerrar a nossa reunião, eu queria saber como é que tá para vocês, o que fica de mais presente dessa nossa reunião, como é que vocês estão se sentindo, enfim. O que está reverberando aqui? Bom dia para todos. Bom dia. Para mim está reverberando o seguinte, a gente está no início de entender, né? Eu vejo assim, comigo mesmo, nas minhas relações do dia a dia, eu ainda tenho que estar lapidando a questão da boa vontade no seguinte de gentileza ainda, sabe? Tem muita coisa ainda, mas a ficha está começando a cair. É muito legal, Edninha, que mais para frente ainda, né? Talvez na próxima ou na outra reunião, eu não sei, depende do ritmo do nosso grupo, mas o Assagioli traz 7 obstáculos para boa vontade. Então, aí são 7 qualidades, não, qualidades no sentido de que expressam algo, mas a gente comumente associa qualidade com algo bom, né? Mas são 7 coisas que impedem a expressão da boa vontade e, ao mesmo tempo, ele faz um paralelo com 7 qualidades positivas que ajudam a expressar a boa vontade. Então, aí pode ser mais fácil ainda da gente reconhecer no dia a dia, quando a gente está expressando essas qualidades negativas, a gente fala, ops, não tá, a boa vontade não está se expressando, está sendo obstruída aí. Ou então, cultivar essas 7 qualidades que realmente são alicerces ou degraus ou andaimes para expressão da boa vontade.
fica mais fácil, né, da gente mensurar isso quando a gente tem esse... Ah, sem dúvida. Mais alguém?